Olá meus caros, aqui é o Corvo. Bem-vindos ao 6º episódio de Sandman, obra de Neil Gaiman. Hoje falarei um pouco sobre 24 Horas, prosseguindo a história que retoma logo após o Dee recuperar o Rubi, que na verdade não é dele, e sim do sonho, do Morpheus. Esse capítulo é importante para que notem que o Rubi, além de um artefato com propriedades sobrenaturais, embora tenha certas qualidades, ele trabalhe de maneira a moldar uma realidade a partir de desejos e sonhos. A sua forma de manifestação, a maneira como as coisas acontecem, não é em virtude apenas dessas propriedades sobrenaturais, mas também muito relacionada com a índole e a mentalidade, a identidade daquele que possui o Rubi. O portador dita muito a forma como o artefato em si vai se expressar, vai se manifestar no ambiente. E nesse sentido, eu percebo no Rubi um artefato que, de certo modo, transpira, explicita a mentalidade de um ser ou personagem mais do que tudo, porque a realidade, a maneira como nós a compreendemos, está muito relacionada também às nossas experiências, à maneira que vemos o mundo, a visão de mundo que uma pessoa realmente tem. Então, a forma de expressão de um item como esse também está intimamente conectado com a visão de mundo que um personagem possui. Um Rubi, o mesmo Rubi, esse mesmo artefato, na mão de personagens diferentes, teria funções e consequências diferentes. Para esse capítulo, o Neil Gaiman retorna com uma forma de narrativa, de expressão, que eu já mencionei, se eu não me engano, em episódios anteriores, e que eu gosto muito nessa obra dele. Sandman, de certo modo, é uma obra que nos apresenta fatos fantásticos, sobrenaturais, mas sempre dentro de uma ambientação, um contexto mundano. E quando eu falo mundano, eu não estou colocando aqui um sentido pejorativo, muito pelo contrário. Eu estou querendo dizer de coisas próximas do dia a dia, do cotidiano, coisas simples, mas em cada coisa simples existem muitos significados, inclusive elementos não apenas transparentes para aquele que assiste, para aquele que vê e escuta, mas também outros ocultos. O cotidiano, por mais repetitivo, banal ou até entediante que seja, naquelas coisas mais simples, nos gestos mais simples, sempre existe alguma coisa subjacente, algo do não dito, algo do não comunicado e que nós, apenas com o nosso olhar, com a nossa observação, nós não somos capazes de captar. E quando o Neil Gaiman transforma a obra dele em uma espécie de esponja dessas coisas ocultas, nos revelando essas coisas, esses sentimentos, esses desejos, essas tendências de todos os personagens que compõem uma cena cotidiana e mundana, ele dá uma imersão absurda para as cenas, para as questões que estão acontecendo aqui, para, de fato, a trama que ele está escrevendo. É algo muito interessante, porque ele parte do Rubi para, de certo modo, fazer aquilo que nós, enquanto leitores ou observadores do cotidiano, ele utiliza o Rubi para trazer tudo isso que está adjacente à tona, aquelas coisas mais íntimas, todos os não ditos, todos os segredos. Isso é muito interessante. E por mais que o capítulo na verdade foi ambientado no mesmo espaço, dentro de uma lanchonete, é ali que o Dee passa 24 horas com algumas pessoas,
Por mais que o cenário se mantenha o mesmo, que não há troca de set, o nível de profundidade, dramatização e de horror que emerge de coisas tão esteticamente estáticas, né, que não tem muitas mudanças, é impressionante. Justamente por esse aspecto do Ruby, de trazer o que está adjacente, aqueles desejos não ditos, aqueles sentimentos ocultos, tudo que não é dito abertamente, como também, é claro, isso acontece também em virtude da habilidade do autor de explorar o cotidiano naquilo que ele não revela na epiderme, aquilo que ele não revela na superfície. É bem interessante. E o caminho que ele escolhe para iniciar também o capítulo não poderia ser mais assertivo do que esse aqui. Porque para iniciar a narrativa, para apresentar esse extrato do cotidiano, ele escolhe justamente a pessoa que está nesse ambiente todos os dias, em grandes rotinas, né, maratonas de horas, vendo pessoas entrarem e saírem, se comunicarem com ela, serem gentis, serem grosseiros. Ele escolhe uma garçonete para fazê-lo. Ele nos introduz na história através da personagem Beth Munro, que basicamente é a garçonete do estabelecimento, aquela que atende os clientes. E não deixa de ser interessante como o Neil Gaiman já começa a trabalhar nesse conceito de explorar o que está adjacente já nessa personagem. Porque a maioria das pessoas que entram num estabelecimento, que pedem por uma refeição, por uma xícara de café, normalmente a visão que se tem da pessoa que atende, ela não é muito humanizada. A maior parte das pessoas entram em um estabelecimento e acham que, pelo fato de estarem pagando, que elas devem ser aparicadas, que elas devem ser tratadas como reis ou rainhas, ou então o fato de pagar por algo dá o direito das pessoas serem grosseiras, rudes, desonestas e abusivas com a pessoa que está ali tentando ganhar seu ganha-pão, trabalhando honestamente, né? Não se vê uma pessoa atrás daquele uniforme. Se vê apenas uma garçonete, mas não se enxerga uma identidade. Beth Munro, uma pessoa que tem história de vida, passado, tem sonhos, medos, frustrações. Não se vê nada disso. O que se enxerga é minha xícara de café, meu pãozinho de atum e pra já. Eu estou pagando. Esse nível de empatia, de humanidade, essa postura humanizante não é muito frequente. É raro de ver, né? Pessoas que realmente atendem profissionais voltados à indústria alimentícia, do comércio e tal, né? Balconistas, garçonetes, garçons. É muito raro quando nós encontramos pessoas que tratam essas pessoas, esses profissionais, com um mínimo de dignidade. Tenho certeza que para todos que estão ouvindo, a regra é sentar-se num estabelecimento e observar que ali naqueles lugares o que se enxerga, o que se vê é exatamente o oposto. O fato das pessoas estarem contratando um serviço, pagando por algo, supostamente ou aparentemente sendo usado como argumento para tratar os outros mal, ou fazer exigências de maneira muito truculenta. Então o Neil Gaiman humaniza essa mulher e demonstra que nessa dura rotina dela, nesse dia a dia cansativo, obviamente, de salário não muito alto, de muito trabalho, principalmente para uma mulher de meia idade, ela tem uma espécie de mecanismo de defesa. Seria uma válvula de escape mesmo, para
lidar com a realidade, suportar essa realidade e tornar ali o seu dia a dia, o seu trabalho minimamente suportável, né? É onde ela se apoia para não quebrar, para não desfalecer, que é a fábula, né? É a criação de histórias, a romantização do seu dia a dia. Ela encontra com pessoas, escuta várias pessoas. E é interessante para profissionais dessa área que trabalham com esse tipo de serviço, atendendo pessoas, é interessante que além das grosserias, dos maus tratos cotidianos, existem também muitas situações onde as pessoas deixam relatos, comunicam coisas. Uma garçonete ou balconista, às vezes, acaba sendo o alvo da fala de alguém lamuriando, né, bebendo e despejando ali todas as suas angústias e frustrações, ou dizendo sobre realizações, sonhos. Quem trabalha atendendo pessoas escuta muito mais do que necessariamente deseja ou espera escutar. Então, pessoas assim também são portadores, né, condutores, né, de vários relatos. Elas acabam gravando, né, captando muitos relatos, ouvindo várias histórias de vida ou de retalhos do cotidiano. Então é alguém que entra em contato com biografias ou pequenos recortes de vidas, seja ali de um dia, vários dias, semanas, depende, né, do tipo de clientela, da frequência com que essas pessoas entram e saem daquele estabelecimento. Isso é um aspecto interessante. E a válvula de escape da Beth Monroe é romantizar essas histórias. Ela deixa claro que percebe o que há de trágico em todas essas histórias. Não há vidas perfeitas. Não há vidas certinhas. Seres humanos que não sejam de alguma forma maculados por algo negativo que aconteceu com eles, que eles fizeram. Não há santinhos. Não há nenhuma biografia que não tenha algum tipo de mancha, seja por culpa própria ou por alguma coisa que aconteceu durante a vida. Não existe biografias que não sejam maculadas. Não existem seres humanos que não são de alguma forma machucados, que não tenham cicatrizes, que não tenham algum tipo de falha, contradição. Não existe isso. E a Beth percebe, só que ela romantiza essas histórias. Ela sempre tende a escrever, quando ela não está de serviço, quando ela vai para casa e tem seus momentos de folga, ela sempre tenta escrever tais histórias, as histórias dessas pessoas, com um final feliz. Ela tende a romantizar isso, até porque fazê-lo implica também em ter a mesma postura com a própria história dela. Se a história dos outros são histórias de contradições e sofrimentos, a dela também é. E a postura que ela tem de romantizar as histórias dos outros também acaba dando, de certa forma, um pretexto para que ela romantize a sua própria história. Imagine que no futuro ela enviará os seus rascunhos para editoras, revistas importantes, que algum dia ela será premiada, né, ou terá best-sellers com um número de vendas maiores do que de autores consagrados como Stephen King, coisas assim. Percebe-se um movimento de romantização para, de fato, suportar a realidade, que é uma realidade difícil, uma realidade dolorosa, complicada, né? O que nós vemos aqui na postura da garçonete é que, ao redigir e narrar essas histórias, o seu ato de romantização é a válvula de escape que ela tem para suportar a vida. Ter algum mínimo sonho, desejo, expectativa de que algum dia as coisas
deem certo para ela. No passado não deu com o marido, não deu com o filho. Nós vemos esses relatos, né, esses dados sendo apresentados aqui. Mas ela sonha, ela fabula que algum dia a vida dela deixe de ser tão miserável. E ela encontra na escrita, né, na representação dessas histórias, dessas pessoas que ela encontra ali, no seu trabalho, no seu expediente, nessa fabulação ela encontra uma válvula de escape, né, um meio de defesa e de projeção de um futuro melhor. E isso também a ajuda a retornar no dia seguinte, para continuar trabalhando, né, pelejando, sofrendo ali, sendo cumprimentada, pisada, maltratada e tudo o que envolve esse tipo de trabalho, né, a natureza desse trabalho, que é o trabalho de atendente, garçonete, enfim, coisas que eu já mencionei. Então, aqui nós temos um recorte, que é o recorte cotidiano, apresentado pelo Neil Gaiman, né, e o cotidiano sendo representado de maneira trágica, né, extremamente realista, porque esse tipo de conduta é um tipo de conduta previsível, né, muitas pessoas fabulam, fantasiam para dar conta de prosseguir, né, levantar da cama e trabalhar, encarar mais um dia sacrificante. Então é algo muito colado na realidade e ao mesmo tempo o Neil Gaiman, embora seja o formato, né, a forma da obra em si seja de quadrinho, o Neil Gaiman também nos apresenta a questão, ele trabalha de maneira narrativa, é claro, graficamente e com alguns balões, textos pequenos, né, que caracterizam a forma quadrinho, mas o movimento que ele faz nos faz também lembrar de uma outra forma de narrar, de contar histórias, né? Que é a crônica. Sandman, por muitas vezes que eu estou lendo, entrando em contato com essa obra, ela me faz sentir como se eu estivesse lendo crônicas. E isso que eu acho interessante nela, porque, no fundo, pela própria natureza, e a natureza conceitual da obra, talvez ela não pudesse ser chamada de crônica. Não seja algo assertivo chamá-la assim. Mas, tecnicamente, na maneira como se escolhe narrar, apresentar fatos, aquilo que está explícito e aquilo que está adjacente, me faz muito sentir. Em vários momentos isso acontece como se eu estivesse lendo, visualizando crônicas. É bem interessante. É um aspecto que eu acho bastante refinado no modo como o autor escolhe retratar as suas histórias. Muito bem. Ali no bar temos uma série de personagens. Já dei basicamente um panorama geral da Beth Monroe, aquela que nos apresenta esse cotidiano, esse contexto, mas ali tem outras pessoas. Um casal, né, marido e mulher, onde, pelo menos através da Beth, nós descobrimos que sobre eles há uma certa fofoca, né, um certo senso comum de que o homem casou com a mulher por causa de dinheiro, né, mas que a Beth fala, né, que nas histórias dela, não, ela vai contar no livro dela, nas crônicas dela, que os dois foram feitos um para o outro, que se um morrer, o outro vai logo em seguida, né, como passarinhos. Quando um passarinho morre, o parceiro normalmente dá o seu canto do cisne também, né? Sente falta, entristece e morre logo em seguida. Para ela, na história dela, esses dois são assim. Embora ela saiba que esses rumores, essas fofocas, esse disse, não disse, tem lá o seu fundo de verdade. Ali tem também uma jovem que brigou com a namorada, né? E nisso nós vemos um aspecto homofóbico na Beth Monroe, né? Porque na história dela, na maneira como ela conta a história dessa menina, dessa jovem, ela narra como se essas meninas
agissem de uma forma que não fosse não natural. E é aí que a gente nota, né, o elemento da homofobia. Que na cabeça dela, nas histórias dela, essas meninas iriam encontrar parceiros, homens e iriam se casar, né? Mas ali tem também essa mocinha que brigou com a namorada e está desesperada, querendo saber se ela passou por ali, se falou com a Beth, enfim. São pessoas que, de alguma forma, nos revelam que têm o hábito de entrar naquele estabelecimento e sempre fazer algum tipo de refeição ali, né? Tem um outro rapaz, na verdade um senhor, né, que aí no caso está mais conectado com o passado da Beth, que era casado com uma mulher e que essa esposa dele supostamente bebeu até morrer, né, ficou alcoolizado, morreu, mas ainda tem esse contato ali com a Beth Monroe. Mais pra frente nós iremos descobrir, né, que não é bem assim, é muito mais do que aparenta ser. Enfim, a princípio, nós entramos em contato com essas biografias, com aquilo que há de doloroso nessas biografias, e a função da Beth Monroe é romantizar, é passar um paninho, né, é colocar ali um band-aid nas feridas, né, inserir algum tipo de analgésico, né? Colocar glitter e purpurina nessas histórias, nessas biografias que aqui e acolá tem as suas facetas negativas. Porque no fundo, mas posteriormente nós iremos descobrir, né, que o amigo dela do passado teve um caso com ela, traiu ela, na verdade traiu, né? O cara traiu a esposa com ela. No caso da jovenzinha, ela bateu na namorada, agrediu fisicamente a namorada e por isso o relacionamento está aos pedaços. No caso lá do casal, né, o cara realmente casou com a mulher por causa de dinheiro e no seu íntimo o que ele deseja mesmo é riquezas, né? É glamour, ele é um sujeito avarento e além disso ele é infiel à esposa, né? Ele tem desejos muito repugnantes, do tipo de... Ele até narra, né? Pagar prostitutas baratas, né, de $20 e depois bater nas mulheres, né? Agredir essas mulheres e jogá-las numa vala, que isso dá prazer a ele. Coisas ocultas realmente, né? Isso não aparece. Vai aparecer depois por causa de quem? Dee. Mas eu já chego lá. E no caso da esposa, a esposa também tem os seus podres, aquilo que ela não revela, aquilo que não vem para a superfície, né? E coisas que a própria Beth Monroe também não tem acesso, que no caso é o fato dela saber que o marido é infiel, né? Que o fato dela estar cansada de limpar batom do colarinho da camisa dele, e inclusive uma cena que será representada mais adiante no capítulo é a cena dela com uma expressão de alívio, né, de prazer, com a cabeça do marido numa bandeja. Né? E quem traz esses podres? Quem revela esses podres? O Dee, né? O nosso vilão, né? O mestre, doutor dos pesadelos, né? E aberrações da psique humana. Ele e o seu Rubi. Seu entre aspas, né? Porque é do Morpheus. Enfim, é ele que faz isso. O Dee aqui, ele tem a função inversa da Beth Monroe. A função dele é desromantizar. A função dele é retirar todas as máscaras, inclusive a dele. O Dee representa, de certa forma, alguns elementos, entre os quais estão o elemento do sadismo, é um sadismo profundamente patológico, mas ele também é aquele sujeito que retira todas as máscaras e faz com que todos desejos ocultos, segredos, toda a natureza agressiva, perversa, né, moralmente condenável de todas as pessoas venham à tona.
E é isso que satisfaz o Dee. É com isso que ele goza. Ele é um sujeito muito, muito repugnante. E doentio também. Ele é um psicopata de marca maior. E é interessante o nível de extremismo que o personagem tem. Ele é muito extremista. E a representação gráfica e textual de Sandman não se segura. O negócio aqui é cabuloso. É tenso mesmo, é feio a questão. E basicamente o que o Dee vai fazer aqui é o movimento inverso da Beth Monroe. Ele vai entrar em contato com esses mesmos elementos da realidade individual de cada um desses personagens, mas ao invés de dar finais felizes, né? Ou ao invés de saber a hora de parar a escrita, saber a hora de encerrar uma narrativa, porque se caso o escritor, narrador, prossiga, essa história acabará em morte. Essas são palavras, inclusive, da Beth Monroe, né? Eu sei a hora de parar de escrever, porque se eu continuar escrevendo, em algum momento, cada história de cada personagem pessoa vai acabar em morte. Ao invés de parar, o Dee prossegue, porque é isso que ele gosta. Morte, caos, sofrimento, né? E ele é um sujeito muito doente, né? Ele é muito psicopata, ele é um genocida de marca maior mesmo. É um dos sujeitos mais perversos, eu diria, né, do universo DC. Embora ele não seja assim, né, lá um vilão tão famoso assim. Ele não é tão, digamos, popular como alguns outros vilões, né, do universo DC. Mas ele é muito, muito doentio. O que nós temos no Dee é um sujeito com um nível de sadismo que é realmente muito crônico. E nós observamos como é uma característica muito marcante e acentuada nele, porque como a Monroe, como a Beth, ele trabalha de maneira progressiva, né? Ele começa com movimentos, digamos, tímidos, né? Ele não vai com sede ao pote, ele vai experimentando, circundando essas mentes, tentando captar pequenos elementos dos desejos, dos sonhos dessas pessoas, e a princípio ele trabalha com pouco, com fragmentos, né? Ele pega coisinhas pequenas do cotidiano, por exemplo, a briga entre as meninas, ou então o desejo, né, de estar com outras mulheres do marido infiel, e vai saciando, alimentando um pouco os sentimentos que emergem, né, tanto de avareza quanto de culpa ou angústia. Ele vai alimentando, tornando um pouquinho mais acentuados tais sentimentos. Ele começa aos poucos, mas a gente nota que o Dee se enfada com muita facilidade. Ele é como se em um pequeno período de tempo, o nível de dor ali expresso, ou o nível de corrupção, não fosse suficiente para ele. Então ele sai da superfície desses desejos e sonhos e começa a mergulhar bem mais profundo, vai no âmago disso. Aí ele traz à tona aquilo que é realmente essencial, aquilo que é realmente puro, não mascarado, nessas condutas mais extremas dessas pessoas, aquelas coisas que elas tendem a reprimir para serem socialmente minimamente funcionais, para viver em sociedade, para manter um casamento, embora um casamento de mentira e infiel, para prosseguir mesmo sabendo que foi responsável pela morte de uma esposa, né? Foi responsável por deixar vodka dentro da casa
e a mulher acabar se embebedando e morrendo por sua culpa, prosseguir fingindo que será uma escritora de sucesso enquanto o filho estava na cadeia e não se queria pensar sobre isso, lidar com o fato de que o filho era um marginal, que teve problemas com a lei, que foi estuprado na cadeia, que você teve um relacionamento com um sujeito que está aí na sua frente e que isso ocasionou de cara o problema inicial no relacionamento que ele teve com a esposa dele, que começou a beber por causa disso. Entendem onde eu quero chegar? Né? Aquilo que essas pessoas montam, a armadura, a máscara que elas constroem, é o que, de certo modo, permite que elas sejam minimamente funcionais. Né? Que consigam, de alguma forma, continuar vivendo em sociedade e mantendo as aparências e as comodidades que elas têm também. Né? De certo modo, a repressão, né, o recalque, né, a criação de uma nova versão dos fatos também é algo cômodo, muito cômodo, né? Muito mais cômodo do que jogar a merda no ventilador e ter que lidar com todas essas coisas. O Dee tira essa proteção. Ele vai tirando essa proteção. Mas notem que ele faz isso porque o nível de angústia, né, o nível de sofrimento anterior, o tédio, a angústia, a depressão, a agressividade manifesta na superfície não é suficiente para ele. Então ele tira todos os mecanismos psíquicos dessas pessoas que impedem que tais sentimentos, tais expressões, né, se expressem na sua forma bruta, pura e intensa. E aí é justamente o momento que o inferno vai se instaurar. É ali que a coisa começa a ficar feia. E aqui é importante que vocês notem, prestem atenção, como o uso do rubi, a maneira como ele vai se manifestar, os efeitos colaterais causados em virtude dele, depende muito da inclinação do portador. Porque essas pessoas, elas têm aspectos positivos e negativos. Nem todo mundo é, né, um santo divino e nem todo mundo também é um demônio, né, um capeta encarnado. Não é assim. Né? A pior das pessoas tem aspectos positivos. Alguma potencialidade positiva a ser desenvolvida. Até mesmo o Dee. Embora com ele, eu acho que a gente pode largar de mão, né? Eu acho que ele não merece não, tanto crédito. Mas mesmo ele, você pode notar, por exemplo, que o personagem é criativo, mas a criatividade nele se expressa por meio da perversidade. Ele é criativo para o mal, mas a criatividade em si é uma característica positiva. Ele poderia, né, uma pessoa criativa pode usar sua criatividade para o bem. Até a pior das pessoas tem potencialidades, né? Só que o Dee, ele enxerga as duas coisas nessas pessoas, mas aquilo que faz com que ele tenha minimamente satisfação são os sentimentos negativos, né, o potencial agressivo dessas pessoas, os traumas, é tudo que gera caos e sofrimento. E é para isso que ele utiliza o rubi. Ele poderia utilizar o rubi para moldar, alterar a realidade, fazer com que essas pessoas fossem minimamente felizes, ou reduzissem seu estresse, tivesse algum grau de satisfação. Mas onde ele vai investir é no aspecto negativo relativo aos traumas, sentimentos dolorosos que essas pessoas têm, né? E também vai reforçar o aspecto agressivo, distorcido do comportamento delas. Se o sujeito é avarento, ele vai ficar mais avarento, né? Ele vai fazer com que essa característica, com que este adjetivo seja expresso de forma plena. O Dee é um agente do caos, e é um agente do caos que se frustra
com muita facilidade. Ele experimenta um pouco, ele fica entediado. Não, eu quero mais, 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 mais. De repente, né, o que era apenas, ou pelo menos se limitava ao contexto de um bar, de um restaurante, uma lanchonete, de repente começa a se alastrar em escala mundial. As pessoas param de sonhar, ou quando sonham no mundo, começam a ter pesadelos horríveis, né? E a gente entra em contato com essas informações no noticiário da TV. Isso começa a ser noticiado na TV, né? Porque ele não se satisfaz. O sadismo que ele tem é crônico, ele é viciado em dor, na dor alheia. Ele precisa estimular a dor constantemente. E o que ele usa, o elemento, a matéria-prima que ele utiliza, é a mesma matéria-prima de Beth Monroe. Mas se por um lado a Beth pega essa matéria-prima, essas biografias problemáticas dos seres humanos, e dar um jeitinho ali, né? Dar um jeitinho ali de florear tudo, deixar minimamente apresentável, de maneira a não mostrar o lado podre das pessoas, o que ele faz é apodrecer de vez tudo. É de fazer com que aquilo vire realmente um cadáver podre, repleto de vermes, decompositores. É isso que o Dee é. O que ele transforma, a maneira como ele molda a realidade, vai de encontro com a própria aparência dele. É desse sujeito aí, completamente decrépito, né? Parece que foi um cara que fez o uso, sei lá, de 100 quilos de cocaína de uma vez só, né? Ou de crack. Esse sujeito, né, em trapos. É isso. A realidade. Aquilo que ele estimula, planta, aquilo que ele utiliza de matéria-prima, expande, infecta todo o contexto ao redor. A matéria-prima são os traumas e os instintos mais agressivos, mesquinhos, a parte podre da moralidade, né, da identidade de cada pessoa que ele afeta. Tem uma cena que é, inclusive, eu achei a mais pesada desse capítulo, porque ele estava assistindo um programa de TV infantil, né, desses bem retardados mesmo, tipo Barney Purple, né? Barney Purple, quem não sabe, é aquele dinossauro roxo, bem nível assim Teletubbies. Era um cara que estava com um boneco, né, na mão, interpretando um personagem e conversando com as crianças, com esse personagenzinho, um tal de Dino, né, um dinossaurozinho, né? Aquele programa bem educativo mesmo, para criança pequenininha, 4 a 6 anos. Faça isso, não faça assado, tem aquelas cantorias bobas, enfim. E de repente o Dee faz com que o apresentador continue a interpretar o personagem, a ser o Dino, mas aconselhando as crianças a se matarem, a cometerem suicídio. Inclusive, tem uma parte, né, que ele fala, né, daquele jeitinho mesmo bem infantil. Crianças, né, não esqueçam de fazer corretamente, né? Vocês precisam cortar os pulsos, não no centro, né, mas de uma ponta a outra. É como se fosse um programa educativo que ensinasse pedagogicamente algo a ser feito, mas com esse nível de promiscuidade, perversidade. É insano. É insano. O apresentador começa a agir dessa forma, né? É claro que ele não está fazendo isso porque ele quer. Ele está sendo incentivado pelo poder do Rubi, né? Até que a emissora é obrigada, claro, né, a cortar a transmissão. E coloca lá aquela justificativa, né? Cortamos aqui ou paramos a transmissão por problemas técnicos. Algo desse tipo, né? E isso porque ele estava entediado, porque os elementos que ele tinha ali no contexto não estavam sendo satisfatórios. E aí ele começa a usar tudo que é podre que os personagens forneceram a ele e a virar esse podre uns para os outros. Fazer com que agridam a menina porque ela é
porque ela é gay, né? O amigo lá da Beth, né? O cara que traiu a esposa com a Beth, tenta estuprar a menina. Tem algumas cenas, né? Não explícitas, mas claramente cenas sexuais nesse capítulo. Todos eles sendo forçados a isso, né? Mas é apenas como manifestação direta do desejo oculto deles, né? Reprimido deles. Retira-se essa marca da repressão, então eles se expressam integralmente, puramente naquilo que previamente estava reprimido. Então o negócio fica feio, mas feio, assim, absurdamente feio. Inclusive, tem uma parte do capítulo que também é muito pesada, que é onde o Dee faz com que todos comecem eles mesmos a revelarem seus podres. O Dee tem acesso a isso com o Ruby, mas para ele não basta. Ele quer ver essas pessoas sofrerem. Entendam, as pessoas sabem o que estão fazendo, só que elas não entendem por que elas estão fazendo isso, e também não entendem muito bem porque elas não conseguem conter, reprimir como antes, esconder como antes. Elas não têm escolha. Então é como se a pessoa estivesse se mostrando o seu podre, aquilo que ela realmente é, mas reprime, tenta controlar ou esconde, né? Todas elas estão mostrando tudo isso, mas sem querer, na verdade. Elas estão sendo forçadas a isso. E elas têm consciência de estarem fazendo isso, né? Então é tortura. O que o Dee faz aqui é tortura. O que nós assistimos é como se fosse uma pessoa num pau de arara, tá? E o modo como esse capítulo termina é pior do que isso. O capítulo termina com o Morpheus novamente encontrando ele, né? Mas essas pessoas completamente destruídas, massacradas. Vocês vão ver aí quando lerem o capítulo, caso vocês se interessem. Mas enfim, o que eu quero deixar claro, né, é que as coisas vão assumindo uma proporção tão gigantesca que não apenas o contexto do bar, mas o mundo vai se tornando um verdadeiro inferno. Vira um caos, porque é isso que satisfaz o prazer do Dee. É assim que ele tem um mínimo de satisfação. É assim que ele sente prazer. Ele é um sádico exacerbadamente representado. Ele é a exacerbação máxima do sadismo. Não basta para ele pequenos ferimentos. Ele começa devagarzinho, mas ele vai aumentando, 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 até que a coisa se torne extremamente hardcore. Extremamente hardcore. Que seja até mesmo complicado, incômodo para o leitor continuar lendo isso. Porque é uma barbárie, é uma brutalidade, né? Se torna uma coisa tão inominável que é difícil continuar lendo. E é por isso também, né, que nas histórias do universo da DC que ambientaram o Dee, é por isso, por esse grau de absurdidade, de caos tão extremo, que a Liga da Justiça, por exemplo, teve problemas com o Dee, né, que as histórias foram bem complicadas, e talvez também porque esse personagem não apareça tanto assim, não seja tão famoso assim, porque histórias com ele, no contexto dele, viram um inferno na Terra. Um inferno total na Terra. E rapidamente, porque ele se enfada muito rápido, né? E ele é viciado em dor, ele é viciado em caos. Ele adora explorar tudo que é podre, negativo e que está no âmago das pessoas. Ele traz todos os desejos agressivos, podres, torna esses desejos realidade, né? Molda a realidade a partir dessa matéria-prima podre, né? O que, claro, acaba transformando qualquer obra, uma obra no caso adulta, né, ou voltada para o público adulto, como o Sandman é, em uma história de horror. Torna-se uma história de horror. Não teria como ser diferente. Inclusive, a esposa, né, lá do marido infiel, tem nessa parte que
que o Dee obriga todo mundo a revelar os seus podres, eles começam a contar, ela até revela, né, que o momento mais que ela mais tem vergonha, né, que ela omitia isso, obviamente, né, de todas as pessoas, foi uma época que ela ficou bêbada e acabou entrando uma espécie de funeral, né, velório no caso, de uma pessoa. Ela, uma espécie de câmara mortuária, né? E ela viu um corpo de um sujeito na mesa, um cadáver. Ela tinha brigado com o namorado, estava emputecida com ele, estava chapada de bebida, muito bêbada. E quando ela viu o órgão genital do corpo, ela se sentiu excitada. Aí ela se despiu, subiu, e o resto vocês já sabem. Necrofilia. Ela conta isso. Uma coisa que ela jamais contaria, em hipótese alguma, para nenhuma outra pessoa. Então, meus caros, quando o Dee está em plena atividade, fazendo uso do poder do Rubi, é com esses traços, com essa natureza, que a história é moldada. Vira uma história realmente de horror. E nada mais assertivo para retratar o que de fato é esse personagem, o Dee, com o Rubi. É isso que ele é. Qualquer coisa menos do que isso são ajustes de censura para crianças, para o público infanto-juvenil, algo que aqui não tem. Tirou-se essa censura. Sandman não é para criança. Então aqui a gente pode ver, pode ler, se tiver estômago para isso, todas essas expressões sem vendas, né? Sem nenhum tipo de controle, né? O que nós não vamos ver são traços explícitos, sexuais explícitos. Vai ter ali algumas curvinhas, seios e tal, mas nos afins mesmo, a gente não vai ver esse tipo de coisa em Sandman. Mas o resto, tudo vai ser de alguma forma verbalizado ou simbolizado de algum modo. E o fato de não ser explícito, o fato de algumas coisas em Sandman nos levar a imaginar as cenas em si, eu acho que é ainda pior. Porque o fato da obra fazer com que a nossa mente trabalhe e imagine as cenas é algo que torna a experiência ainda mais horrorosa. É realmente, né, um contexto, um momento da obra de horror. É puro horror, é macabro pra caramba. E digo isso com... eu digo isso no lugar de alguém que tem uma certa casca, sabe? Uma certa resistência, tolerância para esse tipo de coisa, esse tipo de leitura. Mas eu não tenho a menor dúvida que para algumas pessoas mais sensíveis isso aqui vai ser muito, muito pesado. O Dee não tem compaixão, isso não existe no registro mental dele. Ele não vê os seres humanos como pessoas. Ele não tem nenhum traço empático, nenhum elemento humanístico. Ele chama os personagens aqui, nesse capítulo, de mosquinhas, insetos sabidos. Mosquinhas, insetos, não é uma simples metáfora, não é uma simples brincadeira com palavras. É assim mesmo que ele vê os seres humanos, como mosquinhas, como insetos. É isso que as pessoas são aos olhos dele. E ele está lá torturando essas pessoas mentalmente, fazendo com que elas vivam o inferno ao vivo e a cores, com os olhos abertos, né? Enquanto cantam uma música do Sting, né? Spread a Little Happiness. É o inferno na Terra sendo vivido ao som de uma música sobre
felicidade. É pura zombaria. É pura zombaria, é puro escárnio. E ele se vangloria, ele se delicia com todo esse sofrimento, com toda essa angústia que nem pode ser expressa porque todos estão envoltos, sendo retroalimentados o tempo inteiro pelos seus desejos mais ocultos, pelos seus impulsos mais agressivos. É tenso o negócio, realmente muito, muito pesado. Mas é isso, é o que eu tinha para falar sobre esse capítulo, que nada mais representa do que o que significa o rubi de Morpheus nas mãos do Dee, né? A liberação total dos impulsos, né? A maneira como ele molda a realidade a partir desses desejos, impulsos, instintos reprimidos, e também uma amostra do que esse personagem é capaz, do quanto ele é perverso, perverso ao extremo. De fato, muito, muito impactante. Ok? Espero que tenham gostado de mais um capítulo. Deixo o meu abraço costumeiro e minhas saudações corvídeas.